Bom, então viu-se aqui os dois caminhos de imunossenescência, né? A imunossenescência dos macrófagos e imunossenescência das células T citotóxicas. Bom, para completar isso, vou retornar um slide, deve-se falar agora sobre a imunossenescência das células T. As células T é de timo, que é o lugar onde elas são maturadas. Isso daqui é um desenho da morfologia do timo. O timo, ele tem um tecido funcional, que é o tecido que de fato efetua a maturação das células T. Está indicado aqui em rosa. Então você vê que esse tecido ele está encolhendo, diminuindo ao longo do envelhecimento. Aos 25 anos, a quantidade que reduziu é dramática. Aos 40, 50 anos, isso já está bem baixo. Timo, ele é constituído de duas regiões, três na verdade, né? Uma chamada córtex, que está indicado com a letra C, outra chamada medula e em branco o tecido adiposo. Então, se você fizer um corte histológico desse órgão aqui e você olhar ele por cima, você vê que o córtex ele é bem grande, a medula é bem grande, o tecido adiposo, que é o branco, é pequenininho. Aqui tem alguns vasos por onde circula o sangue, né? Por onde as células T entram e saem na maturação. E aí, isso aqui do neonato, 10 anos, 25 anos, 50 anos, 70 anos. Então, o tecido adiposo, ele começa a ser maior nesse tecido. Isso é muito parecido com o que acontece com o músculo, que é a mesma coisa. A massa magra vai embora, dá lugar a tecido adiposo. Agora, isso é um desenho. O que eu te mostro aqui agora é a foto histológica disso. Então, aqui você vê, em P é o tecido adiposo, C é o córtex, M, medula. E aqui as idades. Então, de 0 a 1 ano é assim. O roxinho colore bastante o córtex, bastante a medula. De 2 a 10 anos, observa-se que o tecido adiposo destacado pela seta em P, no segundo quadro, de 2 a 10 anos, começou a aumentar. Tem um pouco de adiposo aqui, ele começa a se espalhar, né? De 11 a 25 anos, observe que o número de células de tecido adiposo tem aumentado e o córtex e a medula diminuído. 26 a 49 anos, o tecido adiposo ele invade cada vez mais, até que acima dos 50, o córtex e a medula são reduzidos a porções muito diminutas do timo. Então, se eu tenho pouco córtex e medula, eu tenho pouca maturação do tecido tímico humano. Eu tenho pouca maturação de células T no tecido tímico humano. Isso daqui é um gráfico que mostra essa evolução do timo com o tempo. Então, aqui é o volume tímico, né? Então, quando a pessoa nasce, 60% do timo é córtex, 80% é medula e 20% tecido adiposo. Mas isso vai alterando. Até aqui, compara isso com isso. Quando chega aos 100 anos, o córtex e medula correspondem muito menos de 5%, os dois juntos. E os outros 95% será tecido adiposo. Então, isso vai caindo linearmente, depois ele vai mais devagar a partir dos 30. Então, até os 35 a pessoa já perdeu basicamente 60% do tecido funcional do timo. Agora, o que o timo faz de tão importante? Para que eu descreva isso, vou ter que mostrar a você um vídeo no YouTube. Este é o vídeo. Peço desculpas por não ter conseguido colocar dentro do slide. Bom, isso aqui é um vaso sanguíneo, isso aqui é o tecido do timo, é o timo. Então, eu vou iniciar a animação. Então, ele vai falar que as células T precursoras são formadas no que seria, né, o órgão fetal, o fígado fetal, e na medula óssea após o nascimento, e atravessam até o timo. Então, isso aqui tem a ver com essa coisa de in the fetal liver, né, no fígado fetal, é por causa do folheto embrionário, né?
de qual tecido embrionário está se formando. Mas quando a criança nasce, é isso daí. Elas saem da medula óssea e migram para cá, para o timo. Assim no adulto também. Então aqui está a circulação e está aí o timo. Então o que acontece é TP, então é uma célula T precursora que entrou no timo. Então ela entrou lá. Agora ele dá um zoom nisso. Isso é o timo. A célula T precursora está indicada aqui e no timo as células esperando por ela. Então ele fala que o timo tem um córtex e uma medula que tem células dendríticas e macrófagos. O que células dendríticas são? São células apresentadoras de antígeno, os macrófagos também. E se você olhar aqui, todas elas, né, as células dendríticas e os macrófagos estão apresentando antígenos nos complexos MHC do tipo 2. Quais são esses antígenos? São seus antígenos. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou treinar essa célula T precursora a não reconhecer as próprias células, não reconhecer as células do próprio hospedeiro, indivíduo. Então aqui está indicado, né? A medula, aqui é o córtex, você vê a separação entre eles aqui, muda de cor inclusive. Aqui eu tenho células dendríticas derivadas da medula óssea, aqui eu tenho células epiteliais tímicas, o próprio timo tem células nucleadas com complexo MHC do tipo 1, por exemplo. E aqui eu tenho os macrófagos, com seus MHC do tipo 2. Logo quando essa célula chega, as células do timo, elas vão fazer alguma coisa. Elas vão secretar citocinas que estimulam essa célula T a se preparar para o seu trabalho. Então as citocinas são secretadas aqui, estão indicadas aqui, e isso vai alterar essa célula. Então ela vai mexer com o seu recombinar o gene TCR e expressar as proteínas CD4 e CD8 e TCR. Então vamos ver, eu aumentei a proliferação das células e as células elas começaram a expressar proteínas, o TCR e os correceptores CD4, CD8. CD4 nas células TH e CD8 nas TC e nas NK. Então elas diferenciaram, né? Até aí elas não estavam completamente diferenciadas. Agora, o que vai acontecer? Essas coisas daqui, elas tendem a reconhecer complexo MHC tipo 2, que é o que está acontecendo aqui, ou MHC tipo 1, se for o caso, a célula NK. Então eles vão reconhecer o que tem aqui. A profissão dessas células é essa. Então elas vão lá se encaixar. E aí eu posso ter vários tipos de associação. Então vai começar essa associação daqui a pouco. Começou. Algumas células estão tentando se encaixar, se encaixou, morreu. Por que que essas morreram por apoptose? Porque a associação dessas células aos complexos MHC tipo 2, desses caras, do macrófago, da célula dendrítica, foi muito forte. Então ocorre o que a gente chama de seleção negativa, quando a avidez, a associação é muito forte. Então assim, eu asseguro que as células T que reconhecem o meu antígeno não vão me reconhecer, porque se elas reconhecerem, elas vão criar uma resposta imune, autoimune, contra o hospedeiro. Agora, eu tenho uma célula que ela não consegue se encaixar. Ela tem uma afinidade baixa, ela também morreu por apoptose. Então, eu não quero a célula que se encaixa fortemente, também não quero a célula que se encaixa fracamente. Ela tem que encaixar aquela quantidade certa, que é a quantidade que permite diferenciar o antígeno próprio do antígeno não próprio. E aí agora sobrou uma população de células que vai e encaixa muito bem, e esse encaixe ele não é fraco demais, não é forte demais, então ocorre a seleção positiva
E quando isso ocorre, essas células se convertem em células T ingênua, aqui no caso do tipo CD8. E a segunda do tipo CD4. Completou. Então, córtex e medula maturou essas células. Primeiro elas expressaram seus receptores, depois eu selecionei as que não me serviam. As que interagem fracamente, as que interagem fortemente. Só as que interagem moderadamente vão para frente, porque são essas que não causam resposta autoimune. Como isso completou, agora essas células não têm mais por que estar aqui. Então, a maturação já está completa. Elas seguem pelos vasos mostrados naquela figura do slide e vão embora fazer o seu trabalho nos linfonodos. Então, se eu tenho menos córtex, se tenho menos medula, esse processo de maturação não ocorre. E se ele não ocorre, eu vou ter um déficit vacinal. Além disso, eu posso ter uma possível autoimunidade com o envelhecimento. Agora, na juventude, as pessoas têm imunocompetência, o sistema imune é muito funcional. Em idades posteriores, na velhice, as pessoas têm imunossenescência. Qual é o nome da teoria do envelhecimento que explica isso? Eu tenho vigor na juventude e ausência de vigor na fase tardia? A teoria que explica isso é uma teoria evolucionária do envelhecimento chamada a teoria da pleiotropia antagonística, que foi elaborada pelo pesquisador inglês George Williams. É uma das teorias evolucionárias mais importantes, né? Uma das 3 mais importantes. George Williams chamou essa teoria também do pague depois, né? Então você vai ter muita coisa boa na juventude às custas de não muita coisa boa na velhice. Então ele diz que alguns genes são benéficos na fase inicial da vida, mas são deletérios na fase tardia. E esses genes são pleiotrópicos, são genes que alteram tudo, alteram várias outras vias importantes para a célula. E ele diz que a seleção natural frequentemente maximizará o vigor na juventude às custas do vigor na fase adulta, produzindo um declínio do vigor e envelhecimento na fase tardia da vida. Todas as teorias evolucionárias do envelhecimento, elas partem da hipótese da teoria do Darwin, né? A teoria do envelhecimento não, da evolução de Darwin. Então, segundo Darwin, os seres eles são maximizados, né? Eles são aperfeiçoados para serem boas máquinas reprodutoras. Então, o envelhecimento existe para que na juventude eu tenha uma máquina reprodutora perfeita. Na velhice não me interessa. Eu só preciso ter uma chance de uma reprodução bem sucedida para que esses genes vão para frente. Eu não preciso preservar o organismo. Então, por isso que, em geral, todos os traços relacionados à juventude, eles estão relacionados à reprodução, à beleza, o viço da pele, a beleza da voz, todas essas outras características são para atrair o parceiro. Depois disso, depois que ocorre isso daí, após os 20 anos, é só declínio. Agora, é importante para um profissional de gerontologia saber a resposta dessa pergunta. Como conter ou reverter os efeitos da imunossenescência? Dá para se conter, reverter é mais complicado. Estratégias anti-imunossenescência. Estratégia 1. Reduzir a exposição a antígeno. Ponto. É isso aí. Agora, isso pode ser feito de várias vezes. Então você pode reduzir a exposição crônica a antígeno e exposição subclínica a antígeno. E isso pode ocorrer em vários lugares, tanto na cavidade oral como gastrointestinal e urogenital. Em outras palavras, a pessoa tem que fazer uma boa higiene bucal ao longo de toda a vida. Usar o fio dental, escovar muito bem os dentes, frequentar o dentista a cada 6 meses. Por quê? Porque aí você assegura que o número de antígenos, o número de bactérias
em contato com o sistema imune vai ser o menor possível. Então, gasta-se o menor número de células B ingênuas, células T ingênuas, e essa redução poupa o sistema imune, o tecido imune. E isso vale também para o tecido gastrointestinal. Então, evitar comer alimentos na rua, enfim, alimentos de qualidade duvidosa. E o trato urogenital também, tomar água suficiente para fazer a micção, assegurar que não vai ficar nada acumulado, por exemplo, na uretra masculina, após o ato sexual é recomendado tomar água, urinar para poder limpar e não ficar nada que possa alimentar um micro-organismo, que vai levar a infecção urinária. Pessoas com infecção urinária contínua vão ficar gastando as células ingênuas durante esse período. Bom, isso aí é um desafio tecnológico, mas seria uma estratégia, isso está em estudo, que é retardar a evolução do timo. Não se sabe como faz isso ainda. Mas se você retarda a evolução do timo, então você tem células T muito boas, que não vão levar à autoimunidade e vão ajudar a eliminar o câncer, por exemplo. Anti-inflamatórios não esteroidais. Em geral, a imunossenescência também é relacionado a uma coisa chamada inflammaging, né, que é o envelhecimento inflamatório. Tomar anti-inflamatórios reduz essa resposta inflamatória que é deletéria. Alimentos que contêm íons zinco, em particular o alimento que mais contém íons zinco é ostra cozida, que tem 39 mg para cada 100 gramas. Né? Por que os alimentos com íons zinco são importantes? Porque se a pessoa tem deficiência em zinco, ela vai ter redução da proliferação das células imunes, da produção de citocinas e das células NK. Então, para você assegurar que vai ter o número bom de células NK, que a proliferação das células imunes, que são as células tronco da medula óssea, está normal, e que a produção de citocinas, que é aquilo que o sistema imune usa para as células se comunicarem umas com as outras, também está normal, tem que ter zinco na dieta. A outra coisa é a vitamina D3. Agora com a história do Covid-19 também ficou importante tomar isso daí, porque isso de certa forma reduz a tempestade de citocinas, né, que é uma das consequências da infecção com o vírus. A vitamina D3 ela aumenta a produção de interferon gama, que é um agente pró-inflamatório e ele é importante para a resposta imune. Então, o que se pode fazer aí é reduzir a exposição ao antígeno, tratando bem da cavidade oral e não se alimentando de qualquer coisa e tomando água para manter a micção periódica, tomar anti-inflamatórios não esteroidais, isso aí os idosos acabam tomando bastante por causa de dor, adicionar alimentos contendo zinco e tomar vitamina D3+, que é vendido na farmácia. Recomendo que se for tomar essa vitamina, a pessoa toma também bons volumes de água para não prejudicar a função renal. É perigoso tomar vitamina D3 sem quantidades adequadas de água. Resumo. Os macrófagos diminuem em quantidade, perdem atividade fagocitária e expressam menos MHC2. Isso é a consequência da imunossenescência nos macrófagos, que está relacionado tanto à imunidade inata quanto à adquirida, né? Produção de anticorpos, porque eles produzem menos MHC do tipo 2. O percentual das células B diminui com a idade e passa a produzir mais anticorpos do tipo IgM, que são os anticorpos de baixa afinidade. Então isso é ruim. Ali no caso é o percentual das células B ingênuas que diminui com a idade, né? Essas células ingênuas são importantes e aumenta-se ou reduz-se o uso das células ingênuas por redução de exposição ao antígeno. As células NK têm sua toxicidade reduzida, mas aumentam em número absoluto. Esse aumento no número absoluto pode ser uma reação compensatória. A redução da toxicidade é grave, porque isso leva ao aumento da frequência de câncer na população. Células NK que erradicam células tumorais, células infectadas com vírus.
o timo evolui. O córtex e a medula do timo reduzem e ele é invadido por tecido adiposo. E isso vai afetar a maturação, eu peço desculpas, o correto é maturação, não produção. A maturação das células T. A maturação das células T ocorre no timo, no córtex da medula, que vão reduzindo com o envelhecimento. Então, as taxas de maturação vão reduzindo. E isso pode levar à autoimunidade e prejudicar as células NK igualmente. Para quem quer se aprofundar sobre esses assuntos, eu recomendo fortemente essas duas revisões. A revisão do Su-Jin-Oh é a melhor de todas. Muito boa, vai explicar muito bem sobre envelhecimento do sistema imune e por que dá problema na vacinação. E a revisão da Maria Teresa Ventura também é muito boa. Ela acaba falando sobre o problema da redução de produção de citocinas. E as duas revisões, elas estão em revistas Open Access, ou seja, se você acessar essas revistas na internet, elas são livres, você pode baixar o artigo. Vale a pena se informar com isso minimamente. Este é o fim da aula.